Capítulo 3. Se você não fizer isto, será dominado por complicações. Em 1898, sucedeu uma coisa trágica em Rockland Country, no estado de Nova York. Morrera uma criança e nesse dia estavam todos os vizinhos em preparativos para tomar parte no funeral. Jim Farley saiu do celeiro para cavalgar sua montaria. O chão estava coberto de neve e a temperatura fria e ameaçadora. O cavalo não estava exercitado para tais dias e, quando foi trazido para fora, saltou espetacularmente, ergueu as duas patas bem alto e matou Jim Farley. Assim, a pequena vila de Stone Point teve dois funerários naquela semana, em vez de um. Jim Farley deixou viúva e 3 filhos rapazes e uns $100 de seguro. Seu filho mais velho, Jim, tinha 10 anos e foi trabalhar numa olaria, remexendo a areia, colocando-a nos moldes e virando os tijolos para que secassem ao sol. Este rapaz, Jim, nunca desfrutou uma oportunidade para ter muita educação, mas com a sua genialidade irlandesa conseguiu fazer as pessoas gostarem dele, tornou-se político e, com o passar dos anos, desenvolveu uma habilidade sem precedentes no lembrar os nomes das pessoas. Nunca viu o interior de uma escola, mas antes dos 46 anos de idade, 4 colégios lhe concederam diplomas honorários. Tornou-se presidente do Comitê Nacional Democrático e diretor-geral dos Correios dos Estados Unidos. Entrevistei uma vez Jim Farley e perguntei-lhe o segredo de seus sucessos. Disse, trabalho penoso. Eu retruquei, deixe de pilhérias. Perguntou-me então qual a razão, no meu modo de ver, que justificava o seu êxito na vida. Respondi. Soube que o senhor pode chamar 10.000 pessoas pelos seus primeiros nomes. Não, está errado. Posso chamar 50.000 pessoas pelo primeiro nome, disse Farley. Não tenha dúvida a respeito. Esta habilidade ajudou Jim Farley a colocar Franklin Roosevelt na Casa Branca quando conduziu a campanha de Roosevelt em 1932. Durante os anos em que Jim Farley viajou como vendedor de artigos de gesso e os em que teve escritório como funcionário municipal em Stone Point, ideou um sistema para relembrar os nomes das pessoas. No começo era muito simples, todas as vezes que tratava uma nova amizade, procurava saber o seu nome completo, de quantos membros se compunha a sua família, a natureza dos seus negócios e a cor de suas ideias políticas. Gravava bem na mente todos estes fatos como parte do retrato do novo conhecido e, na próxima vez que o encontrava, mesmo que fosse um ano mais tarde, tinha facilidade em dar-lhe uma pancadinha nas costas, perguntar-lhe depois pela esposa e os filhos e sobre as plantações feitas na roça. Nem queria saber como ele devolvia o resto. Durante meses, antes do início da campanha de Roosevelt para a presidência, Jim Farley escreveu diariamente centenas de cartas às pessoas de todos os estados do Noroeste e do Oeste. Depois partiu num trem e, em 19 dias, esteve em 12 estados, cobrindo um percurso de 12.000 milhas, viajando em carroças, trem, automóveis e em chalupas. Chegava a uma cidade, reunia o povo para um café, almoço, chá ou jantar. E dizia-lhe algumas palavras do coração para o coração. Preparava-se em seguida e uma outra etapa de sua jornada era iniciada. Logo que chegou de volta, escreveu um amigo em cada cidade que visitara, pedindo uma lista com os nomes de todas as pessoas a que fora apresentado. A lista final continha milhares e milhares de nomes, e cada pessoa desta lista teve a alegria de receber uma carta pessoal de James Farley. Estas cartas começavam sempre, querido Bill ou querido Joey, e eram assinadas, Jim. Farley cedo verificou que o homem médio é mais interessado no seu próprio nome do que em todos os outros nomes da Terra juntos. Lembre-se do nome e chame-o facilmente e terá prestado a qualquer pessoa um sutil e muito eficiente cumprimento, mas esquecê-lo ou chamá-lo por nome diferente é colocar-se numa grande desvantagem. Por exemplo, certa vez organizei em Paris um curso de expressão em público.
e mandei cartas mimeografadas a todos os americanos residentes na cidade. Datilógrafos franceses com conhecimento do inglês aparentemente pequeno copiaram os endereços e, como era natural, cometeram erros. Certo homem, dirigente de um grande banco americano em Paris, escreveu-me censurando-me fortemente porque o seu nome fora escrito de um modo incorreto. Às vezes não é fácil lembrarmos um nome, principalmente se de pronúncia difícil. Em vez de tentar decorá-lo, muita gente o ignora ou chama a pessoa por um apelido mais fácil. Sid Levy visitou um cliente durante algum tempo cujo nome era Nicodemos Papadoulos. Muita gente simplesmente o chamava de Nick. Levy nos relatou: fiz um esforço especial para dizer o nome dele para mim mesmo várias vezes antes de me apresentar a ele. Quando o cumprimentei e disse-lhe seu nome completo, ficou absolutamente surpreso. Permaneceu silencioso durante uns bons minutos. Finalmente, lágrimas escorrendo pelas faces, ele disse: Senhor Levy, nesses 15 anos em que moro neste país, ninguém fez o menor empenho para me chamar pelo nome certo. Qual a razão do sucesso de Andrew Carnegie? Foi chamado o Rei do Aço. Entretanto, pessoalmente, pouco conhecia da manufatura do aço. Tinham trabalhado para ele centenas de homens que conheciam muito mais sobre aço do que ele. Mas sabia como tratar os homens, e foi isto que o tornou rico. No princípio da vida, demonstrou logo um pendor para a organização, um gênio para a direção. Quando apenas tinha 10 anos de idade, descobriu também a espantosa importância que as pessoas dão aos seus nomes. E usou tal descoberta para conseguir cooperação. Para ilustrar, quando ainda era menino, na Escócia, conseguiu apanhar um casal de coelhos, não tendo dificuldades em arranjar um perfeito ninho para os pequenos coelhinhos. Faltava-lhe, porém, com que alimentá-los. Teve uma ideia inteligente. Disse aos meninos da vizinhança que, se eles lhe arranjassem trevos e folhas de dente de leão em quantidade suficiente para alimentar os coelhinhos, ele batizaria os animaizinhos com os seus nomes. O plano teve um efeito quase mágico. Carnegie nunca esqueceu essa passagem. Anos mais tarde, ganhou milhões empregando a mesma psicologia nos negócios. Por exemplo, queria vender trilhos de aço à Pennsylvania Railroad. J. Edgar Thomson era então o presidente dessa companhia. Andrew Carnegie construiu uma fundição de aço em Pittsburgh e denominou-a Edgar Thomson Steel Works. Eis aqui uma adivinhação, veja se acerta. Quando a Pennsylvania Railroad precisou de trilhos de aço, onde se supõe que J. Edgar Thomson os comprou? Da Sears Roebuck? Não, você está errado, pense novamente. Quando Carnegie e George Pullman estavam em luta pela supremacia nos carros dormitórios, o rei do aço novamente se lembrou da lição dos coelhinhos. A Central Transportation Company, que Andrew Carnegie controlava, estava em luta com a companhia de propriedade de Pullman. Ambas faziam esforços para obter o fornecimento dos carros dormitórios da Union Pacific Railroad. Desfazendo-se mutuamente, abaixavam os preços e destruíam todas as possibilidades de qualquer lucro. Tanto Carnegie como Pullman foram a Nova York para se avistarem com o conselho diretor da Union Pacific. Encontrando-se uma noite no St. Nicholas Hotel, Carnegie disse: Boa noite, Sr. Pullman. Não nos estamos transformando numa dupla de loucos? Que quer dizer com isso? Perguntou Pullman. Carnegie então expressou o que tinha em mente, uma anexação dos interesses dos dois. Traçou em termos brilhantes as vantagens mútuas do trabalho em colaboração, ao invés de um contra o outro. Pullman ouviu atentamente, mas não ficou de todo convencido. Finalmente perguntou: que nome teria a nova companhia? Ao que Carnegie respondeu prontamente: Pullman Palace Care Company, naturalmente. A fisionomia de Pullman brilhou. Venha aos meus aposentos, disse. Vamos conversar a respeito. Esta conversação faz parte da história industrial.
A política de Andrew Carnegie de relembrar e homenagear os nomes de seus amigos e associados comerciais foi um dos segredos do seu êxito na vida. Sentia-se orgulhoso porque podia chamar muito dos seus operários pelos primeiros nomes e gabava-se de que, enquanto esteve pessoalmente encarregado da direção, nenhuma greve veio perturbar as chamas das suas fundições de aço. Benton Love, presidente do Texas Commerce Business Shares, acredita que, quanto maior uma empresa se torna, mais fria ela fica. Uma forma de aquecê-la, disse ele, é lembrarmos os nomes das pessoas. O diretor que me diz não conseguir se lembrar de nomes está me dizendo ao mesmo tempo não poder se lembrar de uma parte significativa do negócio em que atua, trabalhando, portanto, sobre areia movediça. Karen Cushing, de Rancho Palos Verdes, Califórnia, aeromoça da companhia de aviação TWA, habituou-se a guardar os nomes de quantos passageiros fosse possível, e ao atendê-los chamava-os por seus nomes. Como resultado, essa atitude era recompensada com elogios aos seus serviços, tanto diretamente para ela quanto indiretamente para a companhia. Certo passageiro escreveu: havia algum tempo tinha deixado de voar pela TWA, mas daqui para frente vou voar tão somente com essa companhia. A empresa se personalizou e isto para mim é extremamente importante. Os homens são tão orgulhosos de seus nomes que andam ansiosos para perpetuá-los a qualquer custo. Mesmo o fanfarrão e apoplético velho Petit Barnum, desapontado porque não tivera filhos homens para usar o seu nome, ofereceu ao neto, C.W. Seeley, $25.000 para que ele passasse a chamar-se Barnum Seeley. Há séculos, nobres e magnatas costumavam financiar artistas, músicos e escritores, conseguindo assim que suas obras lhes fossem dedicadas. Bibliotecas e museus devem suas mais ricas coleções a homens que não podiam conceber que seus nomes desaparecessem da memória da sua raça. A Biblioteca Pública de Nova York possui as coleções Astor e Lenox. O Metropolitan Museum perpetuou os nomes de Benjamin Altman e J. P. Morgan, e quase todas as igrejas são embelezadas por vitrais que lembram os nomes dos doadores. Grande parte dos edifícios de muitas universidades levam os nomes de doadores que contribuíram com vultosas somas de dinheiro para obter essa honra. A maioria das pessoas se esquece dos nomes pela simples razão de não devotar a esse exercício o tempo e a energia necessários para concentrar, repetir e gravar indelevelmente os nomes na memória. Quase todos dão a desculpa de que são muito ocupados, mas certamente não são mais ocupados que Franklin D. Roosevelt, o qual, todavia, tinha tempo para lembrar-se e chamar pelos respectivos nomes os mecânicos com os quais estava em contato. Para ilustrar, a organização Chrysler construiu um carro especial para o Sr. Roosevelt, que não podia dirigir carros comuns porque suas pernas estavam paralisadas. W.F. Chamberlain e um mecânico foram fazer a entrega do mesmo na Casa Branca. Tenho à minha frente a carta do Sr. Chamberlain relatando suas experiências. Eu ensinei ao presidente Roosevelt como manejar o carro com uma porção de detalhes fora do comum, mas ele me ensinou muito sobre a fina arte de tratar com as pessoas. Quando cheguei à Casa Branca, escreveu o Sr. Chamberlain, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Chamou-me pelo nome, fez-me estar à vontade e impressionou-me particularmente com o fato de se achar vitalmente interessado nas coisas que eu lhe mostrava e explicava. O carro fora construído com tais detalhes que podia ser manejado inteiramente com as mãos. Uma multidão acercou-se para ver o novo tipo Chrysler. E Roosevelt disse: penso que é uma maravilha. Tudo o que se tem a fazer é apertar um botão e ele se movimenta, podendo ser dirigido sem mais esforço. Isto é notável. Não sei o que o faz andar. Gostaria de ter tempo para desmontá-lo e ver como funciona. Quando os amigos e auxiliares de Roosevelt admiraram a máquina, ele observou
na presença de todos. Senhor Chamberlain, avalia o tempo e o esforço que o senhor despendeu para construir este carro. É uma realização magnífica. Admirou o radiador, o espelho retrovisor, o relógio, o isqueiro, a qualidade do estofado, a posição do assento do motorista, as maletas especiais na mala traseira com o seu monograma em cada uma. Em outras palavras, inteirou-se de todos os detalhes, os quais sabia terem merecido muito cuidado de minha parte. Fez questão de chamar a atenção da senhora Roosevelt, da senhora Perkins, ministra do Trabalho, e da sua secretária para as várias peças do equipamento. Mandou chamar o velho porteiro da Casa Branca, dizendo-lhe: George, você tomará um cuidado particular com as 2 maletas. Quando a aula de direção havia terminado, o presidente voltou-se para mim e disse: Bem, Sr. Chamberlain, deixei o Federal Reserve Board esperando meia hora. Penso que é melhor voltar ao trabalho. Levei comigo à Casa Branca um mecânico. Fui apresentado a Roosevelt ao chegar. Não falou com o presidente, que lhe ouviu o nome apenas uma vez. Era um rapaz muito discreto e ficou sempre um pouco para trás. Mas, antes de deixar-nos, o presidente olhou para o mecânico, chamou-o pelo nome, apertou-lhe a mão e agradeceu-lhe por ter vindo a Washington. E não havia nada de insincero nos seus agradecimentos. Pude sentir isto. Poucos dias após minha volta a Nova York, recebi uma fotografia com o autógrafo do presidente Roosevelt e uma pequena carta de agradecimentos, expressando novamente sua apreciação pela minha assistência. Como tem tempo para fazer isto tudo, continua sendo um mistério para mim. Franklin D. Roosevelt sabia que um dos mais simples, mais óbvios e mais importantes meios para conseguir a boa vontade é lembrar os nomes e fazer com que as pessoas se sintam importantes. Entretanto, quantos de nós fazemos isto? Metade das vezes que somos apresentados a um estranho, falamos-lhes alguns minutos e não podemos sequer relembrar seu nome quando nos despedimos. Uma das primeiras lições que um político aprende é a seguinte: lembrar-se do nome de um eleitor é conquistá-lo, esquecer é perdê-lo. E a habilidade de lembrar os nomes é quase tão importante nos negócios e nos contatos sociais como na política. Napoleão III, imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, jactava-se de, apesar de todas as suas obrigações reais, poder relembrar-se do nome de cada pessoa que o procurava. Sua técnica? Simples. Se não ouvia o nome perfeitamente, dizia: Perdão, não ouvi bem o seu nome. Se era um nome não muito comum, costumava dizer: Como se escreve? Durante a conversação, preocupava-se em repetir o nome várias vezes e procurava associá-lo na mente com alguns sinais característicos do homem, expressão e aparência geral. Se era alguém de importância, Napoleão empregava processos mais elaborados. Logo que ficava só, escrevia o nome da pessoa num pedaço de papel, olhava-o, concentrava-se nele e gravava-o definitivamente na memória. Só depois disso, rasgava o papel. Por este meio, conseguia tanto uma impressão visual do nome como uma impressão auditiva. Tudo isso toma tempo, mas boas maneiras, disse Emerson, são produtos de pequenos sacrifícios. A importância de lembrar nomes e de usá-los não é uma prerrogativa de reis ou de executivos de grandes empresas. O som de um nome surte efeitos em todos nós. Ken Noffinger, um funcionário da General Motors de Indiana, em geral almoçava no restaurante da companhia. Observou que, invariavelmente, a moça que trabalhava atrás do balcão tinha uma fisionomia taciturna. Ela devia estar fazendo sanduíches havia umas 2 horas, e eu era exatamente um outro sanduíche. Disse-lhe o que queria. A moça pesou o presunto numa pequena balança, pegou uma folha de alface, uma porção pequena de batatas fritas e passou-me o prato. No dia seguinte, entrei na mesma fila, a mesma moça, a mesma fisionomia. A única diferença foi que li seu nome no crachá. Sorri e disse: Oi, Eunice. E só então fiz meu pedido. Bom, ela esqueceu a balança, empilhou algumas fatias de presunto, pegou 3 folhas de alface e fez um monte com as batatas fritas, a ponto de caírem do prato.
Devemos atentar para a mágica que existe no nome e compreender que esse singular elemento pertence exclusivamente à pessoa com quem estamos lidando. E a ninguém mais. O nome destaca a singularidade do indivíduo, tornando-o único entre a multidão. A informação que comunicamos e a solicitação que fazemos em determinada situação assumem uma importância especial quando mantemos vivo em nossa mente o nome do indivíduo. Da garçonete ao diretor, o nome exercerá um efeito mágico enquanto lidamos com as pessoas. Princípio 3. Lembre-se de que o nome de um homem é para ele o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma.